Leucipo, um dos mentores de Demócrito, estabeleceria 5 séculos antes, na velha Grécia, que a matéria é constituída por uma partícula infinitamente pequena, indivisível, indevassável, impenetrável. A esta partícula que ele não pôde examinar laboratorialmente, dada a impossibilidade da época, ele deu o nome de átomo, em grego, não mais divisível. E admitiu nesta teoria de natureza eminentemente materialista filosófica, de que 4 elementos básicos constituiriam toda a vida, todo o universo objetivo no qual nos movimentamos: a terra, a água, o fogo e o ar. Esses 4 elementos básicos constituiriam, dentro da doutrina atomista grega, que foi a primeira rama de pensamento na história da humanidade, tentando compreender e explicar a vida, esses elementos constituiriam tudo que concebemos, tocamos, respiramos e vemos. Oportunamente, Sócrates estabeleceria a segunda corrente de pensamento filosófico dentro da Grécia, definindo uma visão espiritualista da vida e mencionando a existência do espírito, a possibilidade da reencarnação, da comunicabilidade da alma, com tamanha justeza e tirocínio, que por justiça Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, inseriu Sócrates como um dos precursores do pensamento espírita, analisando 21 suas proposições que se adequam perfeitamente ao pensamento espírita estatuído na codificação. Mas o pensamento de Leucipo e de Demócrito, os pais do atomismo grego, ficaram tão arraigados que permaneceram até a Idade Média, como sendo a base corpuscular da matéria. O tijolo infinitamente menor que constitui todas as coisas, como sendo o átomo. Até que Aristóteles propôs 3 outros tijolos, 3 outras bases fundamentais, como sendo o enxofre, o mercúrio e o sal. Esses 3 elementos foram absorvidos pelos alquimistas da Idade Média, e a alquimia seria a antecessora da química moderna, que hoje possui na tabela de Dmitri Mendeleev, o russo, que sintetizou os elementos químicos conhecidos, hoje em número de quase 130, naturais, e aqueles obtidos em laboratórios, os chamados artificiais. E estes elementos passaram a configurar nova aspiração dos alquimistas ou dos químicos da Idade Média moderna. Então a matéria tem uma base, um tijolo primitivo primordial. E por volta de 100 anos atrás, Ernesto Rutherford, um grande cientista europeu, estabeleceu a matéria ao acelerador de partículas, ao ciclotron. E destruindo a matéria ou desconstituindo-a nas suas partículas, o átomo, infinitamente perseguido na cidadela onde se ocultava com seus segredos, revelou-se, desvelou-se. E pôde-se conceber a existência de nêutrons, de prótons, de cargas magnéticas positivas, negativas. E hoje, 100 anos após as experiências de Rutherford, a ciência, seja a física quântica, a moderna química, a astronomia, a biologia molecular, a engenharia genética,
estabelecem de que o átomo é constituído de mais de 100 partículas, 126 partículas diferentes. O que vem significar de que o átomo não está só destruído, está desmoralizado. Não há mais matéria. Tudo é energia que no momento se coagula. E em outro momento, essa energia se solidifica, constituindo matéria. Ou a matéria se dissolve, voltando a ser energia, como afirmaria na década de 50 em Princeton, nos Estados Unidos, Albert Einstein. Um ganhador do Prêmio Nobel de Física, justamente pela descoberta ou pela extraordinária elucidação acerca da luz, dos campos magnéticos, da teoria da relatividade, em um célebre artigo publicado na Alemanha na primeira metade do século XX, que ele granjeou fama e um lugar no panteão da história. No século XIX, Dalton estabeleceu a chamada teoria corpuscular da matéria. O casal Curie, na França, examinou ambos toneladas de Black Blenda, o mineral que vinha da Polônia carregado de radioatividade. Radioatividade essa que matou Madame Curie. Após o marido ser atropelado, ela ficar viúva, é a única mulher vencedora de 2 Nobéis. E lidando com aquela pedra que ela ignorava a radioatividade, acabou contaminando-se, vindo a falecer de leucemia. Mas legou ao mundo a possibilidade de mais tarde a rádio e a quimioterapia serem utilizadas vastamente dentro da área da oncologia no combate às neoplasias de natureza maligna. Henry Becquerel, examinaria o plutônio, o rádio, o urânio, para também investigar. Röntgen descobriria os raios-x. William Crookes estabeleceria os raios catóticos, que lhe conferiria mais tarde também um Nobel, se tornando um dos mais extraordinários físicos ingleses e um dos vultos mais notáveis do século XIX como cientista. Ontem, muito analisado pelo nosso Divaldo Franco, no outro lado das suas pesquisas, como espírita, ao analisar a mediunidade extraordinária de Florência Cook, que materializava Kate King e Bien Bois no seu laboratório, que era a sua biblioteca particular em Londres, a pedido da Sociedade Dialética de Londres. Essas conceituações não são nossas. Essas conceituações são de Emmanuel, ao prefaciar o livro de André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. No dia 3 de outubro de 1954, quando era lançada ao público no Brasil pela primorosa edição da Federação Espírita Brasileira, Emmanuel intitulou Raios, Mentes, Ondas, Médiuns, aquele notável prefácio, e começa a estabelecer uma síntese maravilhosa dessa história da investigação científica sobre a matéria, que se tornou a base de toda uma civilização. Porque como a nossa percepção dos sentidos foi a primeira impressão que tivemos do mundo que nos cerca, daquilo que pegamos, daquilo que sentimos, esquecidos que Anaxágoras, o filósofo pré-socrático, havia dito 6 séculos antes de Jesus que tudo aquilo que nós vemos não é. E tudo aquilo que nós não vemos é. Ponto final. Anaxágoras tentava nos dizer filosoficamente de que a matéria é uma ilusão dos nossos parcos sentidos de observação. Porque aprendemos o mundo
pelas 5 faculdades que estão centradas no vaso físico através de órgãos de percepção. Retire-se a vista, o olhar, a visão de alguém e anularemos para esta pessoa 70% da possibilidade que ela tem de aprender o mundo. Os outros 30% estão divididos nos outros 4 sentidos, mas a visão é primordial. Percebemos formas, cores, intenções, analisamos gestos, volume, peso, distância. Com isso ficamos impossibilitados de analisar uma série de valores e o invidente sofre uma série de limitações constrangedoras na vida de relacionamento e na vida de movimentação social. Entretanto, esta matéria submetida em laboratório demonstrou que pode ser quebrada em moléculas. As moléculas foram dissolvidas em átomos e o átomo bombardeado na sua intimidade profunda revela segredos milenares, demonstrando ter outras partículas, e hoje encontramos o neutrino. A substância que está sendo examinada pela ciência, a chamada física quântica, que sucedeu à física clássica, einsteiniana, a física de Isaac Newton, a física da Idade Moderna, e encontramos hoje a investigação do neutrino, uma partícula tão extraordinária que é capaz de atravessar uma parede de chumbo com 800 quilômetros de espessura, Salvador a Recife, mais rápido do que a nossa capacidade de pensar. E logo depois o neutrino morre. Em laboratórios no Japão, situados a 10 quilômetros de profundidade, em câmaras antigas de sal, minas de sal, os japoneses instalaram água 10 vezes purificada, mais do que bitridestilada. E a água tão pura permite que o neutrino, ao atravessar a Terra, passe por ela. E câmeras de alta sofisticação, de uma asa de sensibilidade altíssima, não produzidas comercialmente, fotografam a travessia do neutrino por esta água ultra purificada e deixa rastros. Ele não é visto, mas pelo rastro se percebe que alguma coisa passou por ali e a ciência definiu como sendo neutrino. Mas que partícula é essa? Tem carga magnética? A resposta é não sei. É matéria? Não sei. É onda? É energia? Não sei. E o que é que se sabe? Não sei. É o que se sabe. A ciência permanece de surpresa em surpresa investigando. E quanto mais investiga a matéria, mais se avizinha do espírito. Entretanto, foi em cima desta matéria que construímos a nossa identidade sociológica, psicológica, nossa identidade cultural. Toda a nossa história está centrada nas cidades amuralhadas, nas guerras que promovemos, nos exércitos que montamos, nas religiões que se identificaram mais com o mundo, com César, com Mamon, que se transformaram em multinacionais da fé, no dizer do teólogo Leonardo Boff. Multinacionais da fé representando interesses, por incrível que pareça, materialistas. E encontramos um fenômeno novo na atualidade: o materialismo religioso. Curiosamente, as religiões estão vivendo para o primado da matéria. Pregam a prosperidade material, dê a Deus um salário mínimo e Deus lhe devolverá 2. Passando a visão de que o senhor trabalha no Banco Central ou na Casa da Moeda. Então estamos diante de um fenômeno novo em que a direção espiritual das igrejas, das tradicionais religiões da terra, perderam o foco, perderam o rumo. Não parece ser mais o espírito, a abordagem da imortalidade,
a vida futura. As velhas perguntas da filosofia permanecem sem querer calar. Continuam interrogativas, continuam duvidosas. De onde vim? Como aqui cheguei? Que faço aqui? Do que sofro? Como é que eu vou sair da terra e para onde eu estou indo? As magnas questões filosóficas permanecem contestadoras, sofistas, tão atuais quanto nos tempos de Sócrates, na famosa escola de pensamento da maiêutica que ele estabeleceu em Atenas, sem qualquer ideia de tornar-se um magister dixter, um gato mestre, mas apenas alguém que reunia as interrogações propondo às pessoas que pensassem. E encontramos uma civilização mergulhada, toda a nossa civilização mergulhada no gozo, na materialidade, no ter, esquecido de ser. Há uma grave crise existencial tomando conta da criatura humana nesses dias de tecnologia. Porque esta invariavelmente apresenta a matéria como opção da felicidade. E a felicidade é ter coisas. E o indivíduo acumula, constrói, guarda, reserva, amontoa. E durante a vida alega aos seus ter medo da morte. E diante da morte, quando esta chega, proclama o medo da vida. O paradoxo de uma sociedade que tem medo de morrer, de perder bens, que se agarra à indumentária física de tal maneira que o termo mais frequente agora no último dia 2 de novembro, nas inúmeras entrevistas realizadas pela mídia local nos cemitérios, é: eu vim visitar fulano porque perdi fulano. O que levou o notável cardeal primaz do Brasil, vigente nesta cidade, logo pela manhã num telejornal, a comentar: perda? Que perda? Perdemos chave, perdemos o celular, perdemos a nossa dentadura. Cadê minha bolsa? Cadê meu carro? Não podemos perder pessoas porque não somos donos de pessoas. O velho apego milenar construído em cima de uma visão utilitarista, imediatista, capitalista, de apenas gozo imediato, que construiu a base da civilização do primado da matéria. Entretanto, quanto mais a ciência, proclama Emmanuel, investiga a matéria em laboratório, encontra energia, e sem querer. Os modernos cientistas vão se transformando nos sacerdotes do espírito, porque ao contato com a matéria e a investigação de que ela é apenas uma aglutinação caprichosa dos átomos, eles encontram uma realidade pré-existente que aglutina esta matéria. Os modernos cientistas vão se tornando arautos de uma nova fé. E não nos causa mais surpresa, vez por outra, encontrarmos na mídia o depoimento de um cientista que, ateu e materialista, depois de demoradas investigações, conclui pela existência de Deus, conclui pela existência do Espírito, rende-se às evidências, é vencido pelos fatos e proclama publicamente essas convicções, ganhando da sociedade o aplauso e a chalaça e a ironia do meio acadêmico, que numa linha e numa corrente sem alma, sem espírito, torce o nariz, repudia aqueles que se convertem a uma ciência que investiga Deus e descobre a alma. Portanto, a civilização do espírito vai chegando, vai apresentando as suas boas-vindas, vai apresentando o seu cartão de chegada. E já que é o nosso ponto de investigação do espírito começou na matéria, é pela matéria que vamos entender a própria alma para construir a civilização do espírito.
Emmanuel vem dizer no mesmo prefácio ímpar, e eu tenho comentado com amigos, se as obras de André Luiz não tivessem sido escritas, só os prefácios de Emmanuel já teria valido a pena. Porque é de uma riqueza, de uma profundidade em que o indivíduo será capaz de ficar semanas meditando na síntese perfeita, extraordinária que o benfeitor Emmanuel apresenta a obra de André Luiz. E numa síntese consegue já dizer o que é que aquela obra vai abordar. E ele comenta praticamente no último parágrafo: as informações do mensageiro André Luiz certamente vão causar surpresa, vão causar impacto. Este ou aquele terá um riso de deboche, admitirá de que o livro é uma ficção mediúnica, é natural. Mas ele encerra, tanto para eles, os críticos, quanto para nós, exoramos as bênçãos de Jesus. Porque cedo ou tarde seremos avassalados pela lei de progresso, que nos remete a defrontar a noite do túmulo. De onde é que vai tanta gente que morre? A cada minuto que estamos aqui, 6.000 pessoas morrem na Terra. No mesmo minuto, outras tantas nascem. Agora, no dia 30 de outubro, alcançamos a marca de 7 bilhões de pessoas na Terra. A ONU escolheu uma menina das Filipinas, que nasceu às primeiras horas da meia-noite da virada de 30 para 31 de outubro, e a elegeu como símbolo da criança número 7 bilhões. Mas, ao mesmo tempo, milhares de pessoas estão desencarnando nas tragédias, nas guerras, nas balas perdidas, nos acidentes cardiovasculares. Para onde é que está indo tanta gente? Há gente partindo da África, o malgacho, o esquimó, o brasileiro, o norte-americano, o europeu, o silvícola e o homem super civilizado de Berlim ou de Tóquio. Como avaliar por bitola única ingredientes tão heterogêneos? Como receber no mundo espiritual por cadinho único pessoas de culturas, de visões religiosas, de níveis evolutivos tão distintos? Quantos se prepararam para a grande viagem? Vamos aos Estados Unidos, qualquer um de nós. Nos munimos de dólares, tiramos um passaporte, adquirimos o visto de entrada naquele país, adquirimos um manual bilíngue, inglês, português para uma emergência, compramos um mapa da cidade, tomamos providências mínimas para ir ali, 7.000 quilômetros em Miami. E para ali, a viagem sem retorno, para aquele corpo. Corpo morto não se refaz. Vai-se a Nova York, vai-se a Miami, vai a Cancún, vai-se às ilhas gregas e se volta um mês depois. A viagem para o infinito é definitiva para aquele corpo que morreu. Haverá retorno da essência em nova embalagem, mas aquela embalagem está descartada pela natureza. Que tipo de preparação o indivíduo faz para encontrar uma civilização eminentemente espiritual? Talvez o impacto, talvez isso explique o impacto de tantas narrativas em livros de quem chega e se deslumbra com as cidades no mais além. A organização coletiva, a organização social, a organização econômica e as perspectivas de que toda essa estrutura espiritual um dia deságue no mundo material, em que nós somos cópias imperfeitas, uma xerox mal passada, amarrotada, deste mundo espiritual melhor organizado. Alguns amigos me falavam que existem algumas obras de natureza mediúnica, dando conta de que 70 anos depois de Nosso Lar, novas notícias dão conta de que a cidade está degradada, há lixo na periferia, furto na cidade, que as pessoas se degeneraram. Então nós estamos perdidos, nem vivo nem morto.
Porque as cidades da terra estão no seu limite. As metrópoles viraram megalópolis. Por todo lugar, palafitas, favelas, guetos, pessoas penduradas em arranha-céus, morando em condomínios blindados, fechados. É a perspectiva da segurança, do medo, do larápio, do ladrão, do sequestro, do facínora, do pedófilo. Desencarnados, encontramos as cidades espirituais deterioradas, sem controle. Então estamos perdidos. Não é esta visão que temos. Se de lá parte os raios que incidem numa melhor organização terrestre e estamos nos aperfeiçoando para instalar na Terra a civilização do Espírito, que respira espiritualidade, então você estaria proclamando, dirão alguns, que o Espiritismo será a religião do futuro? Não. Será o futuro das religiões. Não seremos todos espíritas, seremos todos espiritualistas. Como Allan Kardec proclama em O Livro dos Médiuns, no item 19, no capítulo 3. Antes de tornardes alguém espírita, fazei-o primeiro espiritualista. Ele precisa compreender de que ele é mais do que uma argamassa, de que um conjunto de 60 trilhões de células, 100 bilhões de neurônios, 5 litros e meio de sangue, 206 ossos, 10 bilhões de células olfativas, 5 milhões de glândulas sudoríparas em 1 centímetro de pele, 400 mil fios de cabelo. Quem duvidar pode começar a contar. Ele precisa se enxergar de que ele está numa vistosa embalagem, que o tempo, pelo metabolismo, negentropia, entropia, vai eliminando a energia. Nasceu, já se começa a morrer. Na maternidade, o indivíduo já está morrendo. Cada aniversário é uma data mais próxima para o grande retorno. A pessoa está mais próxima do dia de voltar para casa. Qual é a perspectiva de se preparar para a extraordinária civilização do Espírito que, neste momento, viceja além das cinzas do sepulcro? Levando a bagagem de experiências e de valores auferidos na Terra, para um dia em nova encadernação, retornar ao mundo material trazendo as ideias que viu lá, para a implantação no mundo material. Estamos vivendo esses tempos de transição planetária, onde estamos a observar a chegada de mentes brilhantes, de cérebros novos, de pessoas capacitadas, que estão interrogando as mazelas sociais e propondo um nível de vida, um nível de qualidade mais centrado no espírito. Ainda usufruir a matéria, usá-la. Huberto Roden afirmava: o indivíduo cristão que vive no mundo e frui e goza as coisas do mundo é mundano. O cristão que foge do mundo a pretexto de não se contaminar com os pecados do mundo é covarde. Nem fugir, nem se entregar à loucura, à promiscuidade, à devassidão, à permissividade. Está no mundo, centrado, mas ter metas existenciais, a vida futura. Centralizar-se de que berço e túmulo são etapas da vida, mas o indivíduo pré-existe antes deste, sobrevive depois daquele, prosseguindo. Nesse ponto, todas as religiões da Terra são comuns. Até o homem-bomba é espiritualista. Ele coloca no corpo 30 toneladas de dinamite. É psicopata e é fanático. Vai para um lugar cheio de gente. Detona-se, tornando-se inicialmente suicida.
Seu artefato explode e arrasa o que tiver em torno, matando 30, 40, 50 pessoas. Ele é um assassino. Mas qual é o móvel dele? Em que é que ele acredita? Que morrendo por Alá, ao chegar ao além, recebe de Alá a entrada no paraíso e 4 mulheres virgens para fruir ainda as delícias do sexo. É louco, é psicopata, é fanático e é tarado. Mas por incrível que pareça, é espiritualista. Ele acredita que nele algo sobrevive e vai para uma região espiritual onde Alá se regozija porque um novo mártir da fé muçulmana chegou ao além. Ele não para refletir de que o suicídio e o homicídio não podem ter prêmios. Que Alá não enlouqueceu a tal ponto de premiar o psicopata, o que destrói outras vidas, destruindo a sua primeiro. Isso ele não para avaliar, porque a sua mente está embotada, a sua mente está em eclipse. Os que o mandam matar-se por serem mais velhos deveriam ir na frente. Se é tão bom morrer para encontrar 4 virgens no além, vá na frente, se esbagaçem primeiro, vou depois. Mandam jovens, mandam rapazes e moças que mal estão raciocinando. Mas ele é espiritualista. Evangélicos, afrodescendentes, católicos, budistas, judeus, todos nós acreditamos que alguma coisa sobrevive. A diferença é que o espiritismo prova. Todas as religiões afirmam, somente a doutrina espírita prova. Porque enquanto todas as doutrinas fogem do laboratório, negam o contributo da ciência, das investigações de cientistas, demonstrando a realidade do espírito, uma farta e robusta documentação de 150 anos para cá, somente para nos prendermos aos últimos 1,5 século de investigação científica, o Espiritismo dá as mãos à ciência. E à medida que afirma seus postulados, roga à ciência que os confirme cientificamente. O Espiritismo não tem medo da ciência, pode até ser que a ciência tenha medo do Espiritismo. Mas a doutrina espírita está absolutamente tranquila, afirmando, na lógica e no bom senso, que há uma realidade espiritual. E esta civilização do Espírito insiste em chegar à Terra pelo viés que nós admitíamos que não viria, o viés da própria matéria. O instrumento que investigávamos, o objeto da nossa pesquisa, da nossa vivência, é que nos vai dar um patamar, um degrau, uma catapulta para nos projetar a era do espírito imortal. À medida que a ciência se debruça sobre o corpo e sobre a matéria, descobrirá o espírito. Hoje, inúmeros cientistas de vulto já não tergiversam nem desconversam em admitir que o espírito é uma realidade científica. Desde Sir James Dean, o sábio inglês astrônomo, Ian Stevenson e outros de renome que proclamaram perante a mídia nos seus escritos póstumos a realidade do espírito imortal. E, portanto, uma civilização vai se erguendo nova sob os escombros das velhas culturas que vão desmoronando. A matéria está como um castelo de areia sobre o mar, sendo visitada por demoradas ondas. E está se desfazendo para ressurgir uma estrutura nova, apontando a realidade da alma e a sua possibilidade de intercâmbio com o mundo material. Há mais de 150 anos, quase 160, os espíritos estão se valendo da mediunidade para proclamar esta nova era.
seja através da transcomunicação instrumental há quase 60 anos, com Jungenson, Konstantin Raudiv, George Mink com Spiricon e tantos outros pesquisadores de renome, em que os espíritos optaram pela comunicação por máquinas para não deixar dúvidas, desde aqueles que optaram pela comunicação por outros seres interpretando, a realidade do espírito é incontestável. E por ser incontestável, vai assinalando uma nova era. Há, portanto, uma perspectiva, um horizonte que nos chega à frente, luminoso. Porque para grande parte dos estudiosos da sociedade moderna, estamos num beco sem saída. Como vamos alimentar 7 bilhões de pessoas? Todas as pesquisas indicam que o nosso sistema de alimentação está no limite. Os mares, antes tão piscosos, estão com seus níveis de peixes abaixo do limite. Não se encontra mais cardumes de atum, de sardinha, como se encontrava 200 anos atrás. As nossas terras, algumas estão cansadas. Depois de sucessivas rotações de culturas, a terra está exaurida, clamando descanso. Há mais gente precisando morar. Há um déficit habitacional na terra de milhões de pessoas apátridas, marginalizadas, que estão dormindo em qualquer lugar por ausência de moradia. Cada vez nasce mais gente. As condições sanitárias, biológicas, médicas empurram a longevidade, que já está batendo na casa dos 75 para 80 anos de idade. Não mais do que dentro de 20 ou 30 anos. Se viver 100 anos com qualidade, é favas contadas. A maioria das enfermidades vem sendo vencidas com campanhas em massa de vacinação. As cirurgias descem aos órgãos antes inatingíveis, como cérebro, coração, transplantes e órgãos de plástico garantem a continuidade da vida. Entretanto, não basta se agarrar à matéria, porque o sepulcro é o ponto terminal do vaso físico. Chegou à Terra, pode ir a qualquer maternidade e interrogar as 10 primeiras crianças que nasceram. Vocês acabaram de chegar ao mundo, qual é a grande certeza? E um deles é, neném vai morrer. Se você é prefeito dessa cidade, governador desse estado, presidente da república ou papa da igreja, não tenho certeza, isso é circunstancial. Acabei de chegar, tenho 10 minutos de nascido, só posso lhe afirmar que vou morrer. É a minha única certeza, vou sair do vaso físico. A morte não existe. Ele vai desencarnar. Para onde vai esse ser? Para o mundo espiritual. Preparou-se para entrar nessa extraordinária civilização do espírito e ali conviver com um novo nível de cultura? Admitir que o vaso físico agora repousa na química inorgânica do cemitério e que o indivíduo está possuído de um vaso semimaterial, um perispírito ágil, poroso, elástico, em que ele pode enxergar por todo ele. No corpo eu tenho 2 câmeras com que enxergo o mundo. Apague-me e o mundo acaba para mim. Mas meu perispírito inteiro é um olho, é inteiro um nariz, é inteiro um ouvido, é inteiro tato. Ele inteiro é um órgão de percepção. Como lidar com essa realidade? Que cedo ou tarde chegará à Terra, já chegou pela mediunidade, chegará pela intuição, pelas percepções paranormais, que vão se ampliando dia a dia nos novos seres que chegam. Há um incessante convite à nova era. Há um incessante convite à espiritualidade. O futuro pertence ao Espírito. Emmanuel tem toda a razão. São eventos como esse, durante 3 dias e uma noite, a de ontem, que vão nos propiciar as reflexões sobre esta perspectiva,
Porque enxergando essa realidade espiritual à Terra, teremos que alterar a filosofia, modificaremos a ciência médica, alteraremos a política, a questão da ética. Falamos muito nos dias de hoje da problemática do comportamento humano do indivíduo para com outro indivíduo. E é fundamental que essa civilização chegue logo e nos patrocine um convívio mais ético, mais fraterno. Há muita indiferença na Terra, ao lado de muito amor. Há muitas mãos que socorrem outras mãos e são capazes de enxugar as lágrimas. Mas infelizmente encontramos na Terra os que promovem as lágrimas e ainda se comprazem na plantação dos espinhos. O imenso jardim da Terra reclama rosas, mas aos que semeiam os acúleos, os aguilhões dolorosos. É a terra dos paradoxos. Se tem muito nas mãos de poucos, e a miséria se distribui na grande maioria. A comida não sobra em lugar, tornando diabéticos e obesos, e escasseia em outro, produzindo a inanição e a morte. Nunca se produziu tanta riqueza na terra que é desviada para a guerra, para os conflitos armados, para a destruição em massa. E falamos da pobreza, reclamamos da educação precária, das condições de saúde, que estão em níveis intoleráveis. Uma nova visão espiritual, na civilização do espírito, focaremos algo diferente. A realidade do outro merecerá prioridade. E só haverá felicidade em mim se construir a felicidade no outro. Posso até estar sonhando, mas não sou o único. Muito obrigado.